Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje eu estou levemente resfriado, então paciência aí comigo, por favor. Isso mesmo, já começamos bem, né? Hoje nós realmente precisamos, já que vamos para o capítulo 4, nós precisamos lembrar da resposta que Jonas deu às muitas perguntas dos marinheiros. Por que esta terrível tempestade veio sobre nós? Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é sua nacionalidade? Jonas respondeu: eu sou hebreu. Vocês aprenderam direitinho o eco do negócio. E ontem ainda, né? Lindo. Gente, hoje é o dia que, de fato, o hebreu, eu, faz todo sentido para a gente entender o livro de Jonas. Por que que ele fugiu? Por que que ele tinha essa iniciativa de querer fugir da presença de Deus, da face de Deus, de onde o povo de Deus cantava, orava, de onde o povo de Deus se reunia, aonde o povo de Deus se encontrava. Por que que ele queria fugir disso? Hoje eu espero que o eu faça muito mais sentido do que apenas um eco, para ver se vocês estavam acordados aqui, né, durante as nossas conversas. Mas o que você aí anotou sobre ontem, sobre as lições de ontem? O que tem de anotação aí? O que você lembra de ontem? Se não lembrar, eu prego de novo o capítulo 3. Na direção certa, na estrada certa, mas com o coração errado. Coração totalmente errado. O que mais que vocês anotaram aí? De onde vem essa voz? Ali, isso mesmo. Deus nos encontra onde estamos e não onde deveríamos estar ou onde nós achamos que deveríamos estar. Queridos, isso é maravilhoso. Isso é um negócio a se guardar. Deus nos encontra onde estamos. Essa semana nós estamos aqui na Palavra da Vida e Deus nos encontra aqui. A gente não pode, não, Deus só iria me encontrar se eu tivesse... Não. Deus nos encontra onde estamos. E nós vamos ver isso um pouco mais hoje. Alguém ia falar também aqui. Exatamente. Arrependimento faz isso. Me distancia daquilo que é errado, daquilo que ofende a Deus, daquilo que ofende outras pessoas, mas ele também me chama a nos aproximarmos da obediência, daquilo que honra a Deus. Que mais? Eu comecei a ouvir alguém falando sobre confissão. Ressentimento é uma desculpa, né? O remorso, né? É esse jeito de se distanciar de Deus apenas para uma autoproteção, né? Eu ouvi assim, não sei se foi uma voz do além. Como é que... Não foi. Deus não faz ajustes nem adaptações. Deus não muda de posição. Deus não faz ajustes e nem adaptações. Jonas, vá para Nínive, vá para lá. Ou seja, a segunda chance não invalida a primeira ordem. Vá à grande cidade de Nínive. Mas alguém quase que falou sobre o negócio lá de confissão genérica. Confissão genérica. Lembra lá da irmã da minha igreja? Me perdoe pelas multidões dos meus pecados. Tá, quais são eles? Confissão genérica não é confissão. Confissão genérica não é confissão. Muito bem, queridos. Vamos lá para o capítulo 4 do livro de Jonas.
Gente, o legal de pregar Jonas é que não acaba. Né? Não acaba. Vocês já tinham prestado atenção nisso? Esse é o livro que não acaba. Então dá para a gente ficar aqui até a instância do ano que vem falando de Jonas, que é o livro que não acaba, né? Vamos lá. Jonas capítulo 4. Isso tudo. Lembram o que é isso tudo? Isso tudo é que Jonas vai em Nínive, ele prega, e aí o pessoal se arrepende. E o pessoal, então, eles demonstram os sinais de arrependimento. O rei de Nínive se arrepende, ele manifesta o sinal de arrependimento, ele cria uma lei que obriga até mesmo os animais a usarem lá no lugar das suas celas o pano de saco. Os ninivitas se arrependem. Então, isso tudo deixou Jonas grandemente aborrecido, ou aborrecido e muito irado, porque pessoas se arrependeram. Esse profeta tem problema. Isso tudo, pessoas arrependidas, deixaram Jonas muito aborrecido e muito irado, grandemente aborrecido e irado, muito irado. Então ele orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse? Esse texto ficaria melhor se ele tivesse assim: não foi esta a minha palavra? E o interessante é que se eu estou usando a NVT, e eu não lembro qual outra versão traduziu por não foi esta a minha palavra. Não foi esta a minha palavra nos coloca em contraste direto com Deus, porque Deus é o Deus que tem a palavra. Deus é o Deus que entrega a palavra para o seu povo. É Deus quem diz: ouça, ó Israel, a minha palavra. Mas agora o Jonas, ele está dizendo assim: não foi esta a minha palavra? Ou, como a NVT traduziu aqui, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Não foi isso que eu disse antes mesmo de sair de casa? O melhor aqui seria: não foi isso que eu disse estando na minha terra, estando em Israel, na minha pátria, com o meu povo? Não foi isso que eu disse? Então, vejam, né, que o eu, vocês não vão ajudar hoje? Já cansaram? Se não falar hebreu, não dá certo. Entendi. Pessoal, vejam como faz sentido isso. O profeta hebreu, ele está dizendo, enquanto estava na minha terra, na minha casa, a minha palavra, o que eu disse, esse profeta tem problema. Antes de sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo, fugi para Tarsis. Gente, aqui a gente já poderia terminar hoje, né? A gente descobriu por que Jonas fugiu de Deus. Ele não fugiu de Deus porque ele tinha medo dos ninivitas. Ele não fugiu de Deus, ou ele não tentou a fuga de Deus porque os reis assírios eram reis cruéis.
Ele não fugiu, ele não tentou fugir de Deus porque ele tinha medo de morrer. Ele fugiu, ele tentou fugir, ele quis fugir, por esse motivo fugir para Tarsis. Qual é o motivo? Agora, gente, segura aí no banco, você tem que segurar mesmo, tá? Porque vocês podem cair do banco agora com a resposta. Eu estou falando sério, segura aí no banco da frente assim, ó. Prende aqui assim, ó. Porque o profeta, vocês não vão segurar, vocês vão cair do banco. Porque o profeta de Deus está dizendo assim, sabe por que eu fugi? Até eu vou segurar aqui. Sabe por que eu fugi? Porque eu sabia que és Deus, misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e a não trazer calamidade. É por isso que ele fugiu, porque Deus é Deus. O profeta de Deus, gente, ele está dizendo assim, eu fugi porque você é Deus e eu não gosto do jeito que você é Deus. Eu quero que você seja Deus à minha maneira. Porque quando você não é Deus à minha maneira, eu quero fugir. E quando as coisas não acontecem do jeito que quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, eu fujo. Eu fugi. Porque o Senhor é Deus. Não, amém não, gente. Amém não. Amém não, gente. Eu fugi porque você é Deus. Misericordioso, compassivo, lento em se irar. Se arrepende de fazer justiça. Quando as pessoas se arrependem. Quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, eu fujo, porque eu quero que as coisas sejam sempre da minha maneira. Entendem porque eu disse no primeiro dia para vocês que há 8 anos atrás, quando eu estudei mesmo esse livro, a hora que eu cheguei aqui eu disse, esse livro poderia ter um nome diferente. Livro de Denis. Livro de Denis. Esse profeta tem problema. Agora tira a minha vida. Agora tira minha vida, Senhor. Para mim, é melhor morrer do que viver. Viver como? Vendo os ninivitas convertidos. Tira a minha vida. Tira a minha vida. Vocês acham que ele para aqui? Deixa eu dar um pulo e depois eu volto para o verso que a gente está. No verso 8, ele insiste. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. Por 2 vezes, o Jonas está dizendo, tira a minha vida. Alguém que prefere morrer do que correr para Deus, tem um grande problema. Tem um grande problema. Alguém que prefere morrer do que correr para Deus, tem um grande problema. Como Jonas. Verso 4. O Senhor respondeu, você acha certo ficar tão irado assim? Eu traduzi isso daqui de um jeito diferente, tá? Tá nervoso? Vai pescar. Só que pescar para Jonas não é um bom conselho, né? Você acha certo? Tá tudo bem com você, Jonas? Você tá certo? Queridos, a gente precisa estar diante do Senhor pronto
para ouvir o Senhor perguntando para nós: você acha certo? A maneira como você pensa? A maneira como você vive? A maneira como você fala? O jeito que você se relaciona? Você acha certo? Está certo? Está tudo bem com o seu coração? Você acha bonito? Então Jonas foi até um lugar a leste, ou antigamente Jonas foi para o oriente. Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um tabernáculo, um abrigo para sentar-se à sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta, que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto dele. E ele ficou muito grato pela planta. Eu. Ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Deus manda no grande peixe e manda na lagarta. Vocês estão notando isso, né? Deus manda no grande e no pequeno. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele se sentir tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer que viver desse modo, com muito calor, insolação. Deus perguntou a Jonas, pela segunda vez: você acha certo? Você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Você não ficou irado por causa dos ninivitas quando eles se arrependeram. Você ficou irado porque eles se arrependeram. Não era o que você queria. Você fica irado por causa da planta, que é o que você queria. Você acha certo? Meu irmão, irmã, você consegue ouvir o Senhor fazendo essa pergunta para você? Você acha certo? Você acha certo? Viver como vive? Fazer o que faz? Pensar como pensa? Você acha certo? Jonas respondeu: acho sim. 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 Sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Acho sim. Acho. Sim. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para ela crescer. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre certo e errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo eu ter compaixão dessa grande cidade? Então esse daqui é o livro que não acaba, né? Acaba. Mas não aqui. Hoje nós vamos falar sobre lições sobre idolatria. É sobre isso que nós vamos falar a partir desse texto aqui. Naquilo que acabamos de ler, nós encontramos Deus confrontando a fúria. Deus é o Deus que confronta a fúria.
Nesse texto, finalmente, nós ouvimos o porquê que Jonas ele queria ir para Tarsis ao invés de ir para Nínive. Por que ele entra na estrada na direção errada? Ele não temia a morte, ele não temia o desprezo, ele não temia a crueldade, ele temia o fracasso do sucesso. Era isso que ele temia. Ele temia que Deus tivesse misericórdia dos ninivitas, daquelas pessoas, daquelas famílias, daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas possíveis crianças, dos animais. Era isso que ele temia. Ele conhecendo Deus, e ele conhecia Deus. Ele conhecia. Ele conhecia o Deus de Israel, ele conhecia Yahweh. Ele sabia das alianças. Ele sabia disso, ele não tinha dúvida disso. Ele era um bom profeta, com boa teologia, com bastante conhecimento. Jonas, ele temia que os ninivitas fossem poupados pela graça e misericórdia de Deus, porque é assim que Deus é. Ele é gracioso, ele é misericordioso. Deus, ele, quando vê o arrependimento, ele se arrepende. Jonas, então, fica grandemente ofendido, grandemente perturbado, frustrado. Ele fica contrariado, ele fica arrasado. A ira de Jonas é resposta à frustração dele. E eu passo por isso daqui e fico pensando, né? Como é que eu respondo quando estou frustrado? Como é que você responde quando você está frustrado, quando você está decepcionado? Quais são as suas respostas quando as coisas não saem do jeito que você espera? Quando as coisas não acontecem exatamente como você gostaria que acontecesse? No verso 2 aqui do capítulo 4, Jonas ele menciona um conhecimento correto a respeito de Deus, a respeito do caráter de Deus. Vejam, novamente, as qualidades que Jonas menciona a respeito de Deus. Deus é misericordioso. Sim, Deus é misericordioso. Deus é compassivo. Sim, Deus é muito paciente, longânimo, assaz benigno. Sim, Ele é paciente. Deus é cheio de amor. Sim, Ele é. Deus promete que vai castigar, mas quando Ele vê o arrependimento, Ele se arrepende. Deus se arrepende diante do arrependimento real, genuíno, verdadeiro. Jonas tem informações corretas a respeito de Deus. E ele tem essas informações porque foi assim que Deus se revelou aos israelitas. Lá em Êxodo, capítulo 33, verso 19. O texto diz assim: o Senhor respondeu: farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome, Javé, pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Até mesmo se não for israelita, sim. E se for ninivita? Também, é de quem eu quiser. Jonas, ele sabia disso. Ele estudou isso. No capítulo 34 do livro do Êxodo, verso 6. O Senhor passou diante de Moisés proclamando: Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Essas palavras do Êxodo, de Deus se revelando a Moisés, elas são repetidas algumas vezes por Davi nos Salmos. Salmo 86, verso 5, Davi está relembrando a revelação de Deus. Salmo 86, verso 15, Davi está relembrando o caráter de Deus, sua misericórdia, sua compaixão, seu hesed. Salmo 103, verso 8, da mesma forma. Salmo 145, verso 8. Davi lembra do caráter de Deus. Queridos, é a descrição do caráter de Deus que deixa Jonas irado. Jonas está irado com Deus. Mais uma vez, verso 2 do capítulo 4. Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias? Ó Senhor!
De uma certa maneira, queridos, Jonas está dizendo assim para Deus: Deus, a minha palavra se cumpriu e a tua não. É isso que ele está dizendo. Jonas não concorda com a forma como Deus age, como Deus faz as coisas. Jonas, ele tem a coragem, a ousadia, a petulância de criticar Deus a partir daquilo que Deus é. E não a partir daquilo que Jonas imagina. Ele está dizendo, o Senhor se revelou. E eu estou criticando o Senhor. O Senhor não deveria ser misericordioso. Gente, se Deus não fosse misericordioso, Jonas tinha virado comida de peixe. Ou seja, misericórdia vale para mim, mas para você não. Misericórdia vale para Israel, para os assírios não. Por isso que ele diz que ele é hebreu. Vale para mim. Vale para mim. Para Jonas, queridos, o problema não é Nínive. O problema é Deus. É a palavra de Deus. Porque Deus está fazendo o que Deus quer e não o que Jonas quer. Você já teve síndrome de Jonas? De Deus fazer coisas que Ele quer e que não era exatamente o que você queria? Jonas deseja um Deus conforme a sua imagem e semelhança. Isso é terrível, queridos. Mas é isso que a gente faz quando nós pecamos. Quando nós pecamos, nós estamos manifestando o desejo de ter um Deus conforme a nossa imagem e semelhança. Eu imagino que ninguém veio aqui na PV para ouvir essas coisas, né? Mas foi essas coisas que Deus colocou no meu coração para falar aqui essa semana. Quando nós pecamos, nós estamos concebendo um Deus conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Jonas é um profeta que ele se alegra, ele fica contente com tudo aquilo que traz para ele conforto, prazer, sucesso. Ele é um profeta que fica muito contente, muito satisfeito com tudo que atende à necessidade dele. Talvez você tenha uma pergunta que eu me fiz algumas vezes ao longo desses anos. Mas o que aconteceu no capítulo 2? Lembram do capítulo 2? Capítulo 2, ele está de joelhos dentro do grande peixe e ele ora na barriga do peixe. Que oração foi aquela? Foi uma oração falsa? Não, não foi uma oração falsa. Mas foi uma oração procurando alívio. Foi uma oração procurando conforto. Foi uma oração para ser salvo do abismo. Não foi uma oração de reconciliação do coração de Jonas com o coração de Deus. Não foi essa oração lá. Foi uma oração de alguém grato pela graça que recebeu. Obrigado porque o peixe me vomitou. Obrigado pela tua misericórdia. O Senhor me tirou das profundezas. O Senhor foi misericordioso comigo. É uma oração de gratidão, mas não foi uma oração de compromisso. Agora que o Senhor foi misericordioso comigo, eu vou espalhar a tua misericórdia. Lá na Síria, lá em Nínive. Não, não foi essa oração. Ele é grato porque Deus o tirou do fundo, do abismo, do Sheol. Jonas, ele, na oração do capítulo 2, não tem confissão de pecado contra os ninivitas, porque afinal de contas, ele peca contra os ninivitas. Não tem confissão aqui. Ele apenas reconhece que Deus o salvou. Então, queridos, grande peixe, estômago do peixe, viagem submarina, não é conversão. É misericórdia preventiva.
Deus tem mais para trabalhar com aquele profeta, além do capítulo 2. Então, o que acontece ali naquela oração do capítulo 2? Afirmação de uma fé intelectualizada. Ele sabe bastante coisa. Como eu disse para vocês, ele conhece o Salmo 18. Quando nós olhamos para o capítulo 2, as palavras de Jonas, elas saem do saltério. Fé intelectualizada, muito conhecimento. Capítulo 2 é a afirmação de uma fórmula antiga, mas não é uma relação. Fé intelectualizada é igual vida cristã de plástico, sintética. A gente sabe de um monte de coisa. A gente sabe quais são as palavras, a gente sabe reproduzir. O que Jonas produz na barriga do grande peixe e o que ele produz aqui no capítulo 4 é fé intelectualizada, é vida cristã sintética. E vida cristã vocês entendem bem, né? É para nós, vida cristã sintética. Mais uma vez, queridos, agora tira minha vida, Senhor. Me perdoem as minhas muitas repetições. Mas esse profeta, ele tem um problema. Ele prefere morrer do que correr para Deus em arrependimento. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. Viver para qualquer outra coisa além de Deus nos leva à morte, não à liberdade. Jonas, ele vivia para outras coisas, além de Deus. Portanto, viver para outras coisas além de Deus é viver para a morte, não para a liberdade. O Timothy Keller, que nós conhecemos bem, né? Ele dizia assim, escreveu assim: quando um peixe sai da água para a qual ele foi feito, ele não está livre, ele está morto. Viver para qualquer coisa que seja. Se você vive para o seu filho, se você vive para o seu cônjuge, você não está encontrando liberdade. Você está encontrando escravidão. Acreditem, queridos, eu acho que vocês já entenderam. Nós estamos lidando aqui com um profeta idólatra. Os ídolos desse profeta idólatra são muito diferentes dos ídolos dos marinheiros lá do capítulo 1. Daquele navio multicultural, pluralista. Os ídolos de Jonas são ídolos diferentes daqueles homens. Os ídolos de Jonas são diferentes dos ídolos dos ninivitas, mas ele tem ídolos. E os ídolos de Jonas saem lá da primeira coisa que ele diz no livro: eu sou hebreu. Oh, vocês estão desanimando, vai. Eu sou hebreu. Jonas é alguém que busca por significado, não tenham dúvida disso. Ele mesmo. Ele é alguém que busca significado na sua profissão. Imagina só pregar o evangelho, pregar a palavra em Nínive, Deus converte Nínive e de Nínive sai um profeta. Perdi a minha profissão. Para um profeta ninivita. Ele é alguém que busca significado nele mesmo, ele é alguém que busca significado na sua profissão, ele é alguém que busca significado no seu sucesso. Não foi isso que eu disse antes de sair de casa? O Senhor é misericordioso, é compassivo, é longânimo, é benigno. O Senhor fala que vai fazer e quando vê o arrependimento, o Senhor desiste de fazer. Ídolo deles se chama sucesso. E essas ideias aqui saem lá do Tim Keller. Tim Keller tem um livro chamado Deuses Falsos. Um capítulo específico desse livro é um capítulo sobre Jonas. E que eu recomendo que vocês leiam esse capítulo. Ou se ler o livro todo, melhor ainda. Mas ele tem esse capítulo lá. Ídolo
do Jonas, sua nacionalidade. Porque até aqui Deus é Deus de Israel. Mas vai que eu pregue o evangelho em Nínive e Deus também se torne o Deus dos ninivitas. Queridos, todo tipo de ídolo, seja o significado, seja a profissão, seja o sucesso, seja a nacionalidade, todo tipo de ídolo compete com o Deus único e verdadeiro. Não importa qual seja o ídolo. Deus poderia ter fulminado Jonas. Mas, de novo, capítulo 4, verso 4. Deus, ao invés de fulminar Jonas, Deus confronta Jonas. Você acha certo? Graciosamente, Deus age. Misericordiosamente, Deus age. Jonas, avalia melhor o que você está dizendo, meu filho. Está nervoso? É que pescar não cabe bem para ele. Então vamos lá, lições sobre idolatria. Lição número 1. Idolatria é sempre postura de coração. Inicialmente, em primeiro lugar, idolatria começa no coração. É sempre postura de coração. Mas não para na postura. Segunda lição sobre idolatria. Idolatria é atitude. Postura de coração, mas agora eu tenho atitudes. Atitudes de lealdade a algo ou alguém. Atitude agora de confiança a algo ou alguém. Amuleto da sorte. Medalha de não sei o que. Algo. Alguém. Meu marido, minha esposa, meu filho, meu pai, meu chefe, meu coordenador, meu gerente, meu professor. Idolatria não é só postura. Começa com postura de coração, mas se torna atitude de lealdade e de confiança a algo ou alguém. Lição número 3, e ela é diferente da segunda. Idolatria é depender de algo ou alguém para que tenhamos significado. Agora eu dependo do meu povo, eu dependo da minha nação, eu dependo de algo, do meu trabalho, do meu sucesso, para ter significado. Isso é idolatria. Em quarto lugar, idolatrar é atribuir valor máximo a algo ou a alguém. Alguns exemplos, queridos. Se nós temermos a solidão, solidão diferente de solitude, solidão mesmo. Se a gente morre de medo da solidão, a gente tem um potencial muito alto de idolatrarmos os relacionamentos. Isso é sério. E isso pega. Se temos medo, ou se tememos a solidão, a gente passa a idolatrar relacionamentos. Se a gente teme, se a gente tem medo de não ser aceito pela turma, pelo grupo, a gente começa a idolatrar as redes sociais. E isso já é um grande problema nos nossos dias. A gente quer postar foto, a gente quer postar vídeo, para que a gente faça parte da turma, para que a gente seja aceito no grupo.
se a gente teme o não ser aceito, a gente idolatra as redes sociais, a aparência, o carro, o dinheiro, a casa e qualquer outra coisa que o grupo fala que a gente tem que ter para ser aceito. Se a gente teme a insignificância, e esse é um outro problema dos nossos dias, quero ter uma vida relevante. Relevo depende de como você vê o relevo, né? Porque ele pode ser assim. Depressão na pista. Se a gente teme, se a gente tem medo da insignificância, a gente começa a idolatrar a nossa carreira, o nosso trabalho, os nossos estudos. Veja, essas coisas são sutis. Se nós elevarmos o prazer à categoria de deuses ou de ídolos, a gente vai idolatrar o sexo, a pornografia e a masturbação. Se idolatrarmos o prazer, a gente vai começar a ter problemas em outras áreas. Assim sendo, atrás de um ídolo tem sempre um receio pessoal de ficar sozinho, de não ser visto, de não ter significado, de não ter sucesso, de não ser aceito. De novo, recorrendo ao Tim Keller, nesse livro que eu mencionei, Deuses Falsos, ele propõe uma pergunta para que nós identifiquemos os nossos ídolos. Posso fazer para vocês? Ou é melhor não? Posso fazer? Vocês estão me deixando em dúvida. Posso fazer? Então vamos lá. Antes de fazê-la, deixa eu pedir um compromisso de vocês. Essa é uma pergunta para reflexão, para você pensar. E não para você dar uma resposta imediata. Talvez essa seja uma pergunta até para você levar para a sua casa. Não se preocupe em responder imediatamente. Porque, de fato, ela é uma pergunta que nos ajuda a identificarmos ídolos presentes na nossa vida. A pergunta é a seguinte: o que, se fosse removido da sua vida, revelaria onde você realmente deposita a sua esperança? Novamente. O que, se fosse removido da sua vida, revelaria onde você realmente deposita a sua esperança? Aí o Tim Keller, ele diz assim: você não perde o desejo de viver a não ser que tenha perdido o sentido da vida. Nós não perdemos o desejo de viver a não ser que tenhamos perdido o sentido da vida. Jonas, ele diz 3 vezes no capítulo 4, tira a minha vida. Por quê? Perdi o sentido. Por quê? Porque eu preguei e aconteceu diferente. Na verdade, é um pouco mais profundo do que isso. Eu já mencionei para vocês. O ano aqui é 765, mais ou menos.
Em 722, Deus vai usar a Síria para acabar com o reino do norte. No momento de Jonas, o reino do norte vive em pecado. E Jonas conhece a aliança. Se me obedecerem, serão abençoados. Se não me obedecerem, serão levados. Jonas, ele sabe que Deus, ele é justo. Ele sabe que Deus é compassivo. Mas ele sabe que Deus tem planos para com a Síria. O que, se fosse removido da sua vida, revelaria onde você realmente deposita a sua esperança. Em outras palavras, nas minhas palavras, que é bem diferente do Tim Keller, o que dá sentido para a sua vida? Seu cônjuge? Seus filhos? Seu trabalho? Seus negócios? Seu dinheiro? Seus seguidores? Suas curtidas? Vamos imaginar que alguns de vocês já foram identificando, isso daqui dá sentido para a minha vida. E eu confesso para vocês que eu tenho até medo de pensar sobre isso, porque vai que Deus pega o que dá sentido para a minha vida e mata. A gente pensa assim. Mas esse é um pensamento equivocado a respeito de Deus. Porque Deus não é assim. Aquilo que dá sentido para a nossa vida, nós deveríamos pegar e dizer assim: Senhor, eu não sou capaz de cuidar disso. Eu estou entregando para o Senhor. Entendem o que eu estou dizendo? Então, talvez, se nessa manhã você identificou que negócio é esse, você já foi ligeiro e identificou, melhor coisa a fazer é pegar esse negócio, seja o que for, e dizer assim para o Senhor: eu não sou capaz de lidar com isso. Eu não consigo guardar isso. Eu não consigo gerenciar isso. Então eu estou entregando para o Senhor. Amém? Quase que daria para a gente parar aqui já, né? Não, mas eu tenho muito mais coisa. Para 10 minutos. Queridos, vocês já conseguem perceber o que está acontecendo com Jonas? Jonas é um homem que tem problema. Rapidamente, o verso 5 diz que depois que Deus o confronta, Jonas, ele vai para um lugar a leste. Ele vai para o oriente. E isso daqui é importante no texto. É importante porque quando nós lembramos de Gênesis capítulo 4, verso 16, nós temos a mesma situação. Quando Caim sai da presença de Deus, ele vai para o oriente, ele vai para leste, ele vai para a terra de Nod, ou seja, ele se distancia de Deus. Nas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento, ir para leste, ir para o oriente é se distanciar de Deus. É como se estivesse saindo da presença de Deus. Deus fala com Jonas: Jonas, pensa melhor, meu profeta, pensa melhor, meu filho. E ele, ao invés de voltar para Deus, ele se distancia de Deus, ele vai para longe de Deus. Quando nós temos a planta do templo, uma coisa interessante é que a porta de entrada do templo ficava em leste. E o Santo dos Santos ficava em oeste. Então você passava pela porta e se aproximava do Senhor indo para oeste. Mas se você estivesse no Santo dos Santos e fosse se distanciar do Senhor, para onde você ia? Para o leste, porque você está saindo do templo. O Jonas, ele está saindo dos limites, mais uma vez. Ele está saindo dos limites das bênçãos de Deus. Ou seja, de novo, ele está indo para Tarsis.
Que homem duro. Que homem difícil. Só que Deus não desiste dele. Deus não desiste dele. Ainda bem que eu não sou Deus, viu, gente? Quer ir? Vai. Quer ir para leste? Vai para leste ao quadrado. Mas Deus não é assim. Deus não é assim. Deus não é assim. Curioso aí no texto é que ele vai para leste, ele constrói um abrigo, ele se assenta. Só que o jeito dele sentar é diferente do rei de Nínive. O rei de Nínive se assenta nas cinzas, lembra? Sinal de arrependimento. Ele se senta na sombra. Ele está procurando o conforto dele, o bem-estar, o atendimento às suas necessidades. Ele monta uma espécie de mini tabernáculo aí. E o interessante é que quando nós olhamos para Levítico capítulo 23, Deus ele institui a festa das cabanas. E a festa das cabanas, ela servia para celebrar a Deus, os atos poderosos de Deus. E durante a festa das cabanas, até mesmo o não israelita podia vir para a festa, celebrar a Deus. Jonas ele faz um mini tabernáculo só para ele. Os ninivitas se converteram, mas ele não quer contato com os ninivitas. Ou seja, que homem de coração duro. Ele está muito frustrado, gente. Eu diria que Jonas, mais uma vez, ele está na estrada certa, só que agora ele está na direção errada. Ele está em Nínive, só que ele está na direção errada. É como se a gente saísse daqui, os irmãos que vão para o rio, saíssem aqui, sai aqui, quilômetro 43, ali mais ou menos no frango assado, ali é 43, né? Sai ali e fala assim, bom, quero ir para o rio, mas você vai para a direita. Você vai para São Paulo. Não, mas a estrada é certa, só que a direção é errada. Aí mais, não, eu sou um pouquinho melhor do que isso. Você vai na Fernão Dias, você entra à esquerda. Mas quando chega na Dom Pedro, você fala assim, eu acho que para ir para o rio é melhor eu ir para a esquerda. Você vai para Campinas. A estrada é certa, mas a direção é errada. Jonas, ele está em Nínive, mas ele está na direção errada. Ele está na direção errada. Só que Deus não desiste de Jonas. Deus não desiste de pessoas. Deus ele vai continuar a obra dele em Jonas. E aí aparece os meios de graça. Meios de graça não para salvação, mas meios de graça, a planta e o verme. Gente, Deus é soberano. Ele usa plantas e vermes para salvar pessoas delas mesmas. O lindo aqui desse finalzinho é que a planta produz sombra. Então, planta produz graça, conforto. Deus manda a planta, conforto, ele está na sombra, fica feliz, muito grato pela planta. Mas o verme, o que o verme faz? O verme também é graça. Sabe por quê? Porque o verme, ele confronta. Planta, comigo, planta é conforto. Vocês planta, tá? Planta é, verme é confronto. Tá bom? Então vamos lá. Planta é, verme é, Deus é gracioso, tanto com planta e com verme. Deus é gracioso entregando conforto, mas Deus continua sendo gracioso quando nos confronta. Deus não para. Deus não para. Deus não para de ir atrás de Jonas. Nesse negócio de conforto e confronto, a gente corre o risco de acreditar nas heresias de que Deus manda sombra
e o diabo manda a lagarta. Mas isso não é verdade. Deus manda a sombra e a lagarta. Tem graça na sombra e graça na lagarta. Na sombra eles são conforto. Planta é? Não vai confundir, né, gente? Planta é? Conforto. Mas verme é? Deus é gracioso. Deus é gracioso. Deus é gracioso. Queridos irmãos, a imaturidade espiritual nos faz gastar mais tempo e energia combatendo lagartas para salvar sombras do que permitindo que Deus trate o nosso coração. A gente está todo o tempo matando lagarta, por quê? Porque a gente quer preservar o nosso conforto. É aqui. A imaturidade espiritual nos faz gastar mais tempo e mais energia combatendo lagartas para salvar sombras do que permitindo que Deus trate o coração que insiste em resistir à vontade do próprio Deus. Às vezes a gente está matando lagartas, defendendo práticas religiosas, enquanto evitamos o arrependimento. Outras vezes estamos tentando matar lagartas, buscando mais informação bíblica para não obedecer. Às vezes nós estamos tentando matar lagartas, protegendo o ministério, enquanto ignoramos o coração. Às vezes estamos matando lagartas, lutando contra mudanças para preservar a segurança. Outras vezes estamos matando lagartas, defendendo estar certo em vez de buscar reconciliação. Outras vezes matamos lagartas, mantendo relacionamentos funcionais em detrimento de amor sacrificial. Outras vezes estamos matando lagartas, controlando as circunstâncias, em vez de render o coração. Outras vezes, estamos matando lagartas, indignados com o pecado dos outros, enquanto minimizamos os nossos. Jonas capítulo 4, verso 3. Jonas não entende a graça de Deus. Jonas capítulo 4, verso 8. Jonas não confia nos caminhos de Deus. Jonas 4:9. A visão de Jonas não vai além dele mesmo. No entanto, essas não são as últimas palavras desse texto. O livro encerra como começa. Deus manifesta sua compaixão pela cidade. Deus tem a primeira e a última palavra nesse livro. Deus tem sempre a primeira e a última palavra nas nossas vidas. O final de Jonas é um final diferente dos finais felizes que nós estamos acostumados a ter. Eu já assisti umas 34 vezes Once Upon a Time, que acaba assim, lindo. Eu nunca assisti inteiro, sempre foi fragmentado. A Kátia e a Zoe assistiram umas 78 vezes. E porque sempre estou junto, eu assisti umas 34. Sempre acaba lindo. Uma grande festa. Todos os heróis celebrando. Jonas não acaba assim. Como é que acaba o livro de Jonas? Sabe qual é a resposta de Jonas? O livro de Jonas. Isso daqui é a história do fracasso de um homem que decidiu resistir a Deus, enquanto Deus se mostrava incansavelmente misericordioso. Incansavelmente misericordioso. O livro não é uma incógnita. O livro é a resposta. Uma vez que tomamos que o Jonas escreveu o seu livro,
ele escreve um livro sobre o seu fracasso em se entregar à misericórdia de Deus. O livro é a resposta. Mas o livro não acaba com isso. Jonas, ele fracassa na desobediência tentando fugir para Tarsis. Jonas fracassa na obediência indo para Nínive. Mas Deus, mesmo assim, o encontra e o liberta. Porque Deus nos encontra onde nós estamos e não onde a gente deveria estar. Essa história não termina com Jonas. Essa história termina comigo e com você. O que faremos? Agiremos com graça? Agiremos com compaixão? Agiremos com misericórdia? Ou com egoísmo e arrogância? O livro termina comigo e com você, meu irmão. Como agiremos com os ninivitas que moram nos nossos condomínios, nos nossos prédios, na nossa vizinhança, que frequentam os nossos cursos, que estão nas nossas escolas e que até vão nas nossas igrejas? Como agiremos? Com graça, com compaixão, com misericórdia? Ou com egoísmo e arrogância? Jonas é um espelho. A palavra de Deus é um espelho. Jonas não é um herói. Jonas é um espelho. Jonas sabe de teologia correta, mas ele se irrita, ele fica muito irritado com as implicações da teologia. E eu e você? Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Sempre viva, sempre eficaz e sempre penetrante. Obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela liberdade que temos de abri-la. Obrigado pela liberdade que temos de estudá-la. Obrigado pelo privilégio que temos de, por meio da tua palavra, conhecermos a ti. Senhor, nós reconhecemos que muitas e muitas vezes somos como o Jonas impenitente. Mas nós suplicamos a ti que o Senhor continue sendo misericordioso conosco. Suplicamos a ti em nome de Jesus que o Senhor não desista de nós. E nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos pela tua misericórdia. Te agradecemos pela tua compaixão. Te agradecemos pelo teu amor. Te agradecemos porque tu és lento em se irar. Te agradecemos porque o Senhor é o Deus que se arrepende quando vê o arrependimento verdadeiro e genuíno em nossos corações. Nós te agradecemos. Te agradecemos por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Nós te agradecemos por estarmos aqui. Nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus que nos encontra onde estamos e não onde deveríamos estar. Nós te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.